Imagine você vivendo em um mundo utópico. Um mundo que exala uma certa celestialidade, um mundo que exala um sagrado, onde tudo ali é limpo, sem manchas, sem imperfeições, sem máculas. Aquele mundo ali parece algo inimaginável e para você, de certa forma, não é. Você vê aquele mundo. Entretanto, você vê aquele mundo a partir de um muro e você nota que do portão para fora daquele mundo, no lugar onde você está, é tudo muito sujo, é tudo muito manchado, as coisas são irregulares, são imperfeitas, as coisas têm seus erros. Você ainda faz parte daquele mundo utópico, entretanto, aquela utopia te custa toda a imperfeição daquele mundo. Entretanto, por uma série de leis estabelecidas por aquele mundo utópico, você é julgado por um crime que você não cometeu. A morte do seu pai adotivo acaba sendo motivo para que você sofra a pena mais pesada daquele ordenamento, para que você seja expulso daquele paraíso, mesmo que você estivesse vivendo apenas à margem. Ao ser julgado e sentenciado com essa mesma pena, você vê aqueles que eram seus amigos, seus familiares se voltando contra você e te expulsando daquele mundo, mesmo sem você tendo nenhum direito de defesa. A pena é ser lançado em um abismo, e esse abismo marca a delimitação daquele mundo, daquela margem, daquela utopia tão falsa e tão frágil. E ao cair naquele espaço, naquele abismo, você sente uma série de sentimentos negativos, raiva, injustiça, ódio, tristeza por tudo aquilo que te virou as costas naquele momento. Nessa hora, no momento da queda, você descobre mais uma camada daquela sociedade. Aquela margem que você viveu te surpreende com um fato. Você olha pilhas e montanhas de lixo, objetos descartados, sem uso, quebrados, deixados por uma série de seres humanos. Naquele momento você percebe que a sua sociedade também descartava coisas. E ela descartava naquele mundaréu de coisas, aquela infinitude de objetos quebrados e abandonados. Nesse momento, além disso, você também descobre um outro fato, que também, como na sua sociedade, outras pessoas vivem ali. E é naquele momento, naquele espaço, onde aquele lugar que você julgou como um não lugar, ou seja, algo incapaz de gerar a própria vida, te surpreende, mostrando que aquelas pessoas que vivem ali também têm suas sociedades, seus medos, seus sentimentos tão humanos e também carregam, acima de tudo, seus objetos que pela sua sociedade eram descartados e por ali são objetos quase que louvados, guardados a 7 chaves e com um vínculo especial com aquele portador. Essa história, ela é uma história sobre sentimentos, uma história sobre apegos, mas também uma história sobre esse vínculo jurídico que nós temos com esses objetos, essa ligação tão forte com o objeto, tão clara e tão límpida com objetos que nós temos hoje, que dá o mote de toda essa história. E também dessas premissas em específico. E é claro que aqui eu tô falando de Gachakuta. Gachakuta é esse mangá que foi escrito e desenhado por Kei Urana e ganhou uma relevância muito grande nos últimos tempos, principalmente porque o mangá, de fato, é muito bom e também porque ganhou uma adaptação em anime, que fez muito sucesso nos últimos anos e, além disso, tá com a segunda temporada para chegar logo logo, em 26 ou 27. O anime retrata a história de Rudo, esse garoto que vive nessa sociedade utópica dividida por diversas classes e que eventualmente cai num lugar chamado a Superfície, que na verdade é o lugar padrão, o nível 0 das coisas. Nesse momento, Rudo, por ter sido punido por um crime que ele não cometeu e tendo sido jogado nesse espaço chamado a Superfície, acaba conhecendo uma série de personagens que vão acompanhar ele nessa tentativa de subir para aquele mundo onde ele já vivia. E é no decorrer dessa história que Rudo vai conhecer muita gente, vai acabar se deparando com uma série de situações diferentes, da quais ele tanto reconhece quanto não reconhece. É uma coisa até paradoxal. Ele se vê muito familiarizado naquele lugar, principalmente por aquele lugar, a Superfície, ser uma espécie de margem, da mesma forma que ele vivia numa margem, e acaba se sentindo, de certa forma, muito representado por aquelas pessoas que vivem naquele ambiente. Esse mangá ele trata sobre uma série de situações diferentes, mas o mote principal dele é a relação das pessoas com objetos abandonados por outras pessoas. Ou melhor, relação das pessoas com objetos que elas têm como objetos personalíssimos. E esse é o ponto principal da discussão que eu estou querendo levantar dessa vez. Nesse mundo existem pessoas chamadas Givers, pessoas que carregam algumas habilidades especiais, e essas pessoas andam sempre com uma coisa chamada objeto personalíssimo.
Esse objeto personalíssimo é algo que representa a personalidade delas, que representa as suas emoções, ou que é algo que carrega muito afeto naquele objeto que aquela pessoa tem. Se você tem um caderno que você usou desde a sua infância, você vê aquele caderno todo cheio de rabiscos, cheio de uma história, cheio de vida, cheio de uma potência daquela que você criou naquele caderno, toda uma capacidade criativa que você colocou lá, você não quer se desfazer dele, mesmo que, naquele sentido e naquele momento, ele não cumpra mais a utilidade dele enquanto um simples caderno. Você não consiga escrever mais porque não tem mais espaço. Essa relação entre um objeto e uma pessoa é algo que, por mais que pareça algo surpreendente dentro do anime, é algo que não foge muito da nossa realidade no dia a dia. Muito pelo contrário, ela é uma situação, ela é um fato, ela é um vínculo que existe já há muito tempo e que a humanidade já reconhece há muito tempo. Esse vínculo entre objeto e pessoa, objeto e sujeito. E esse vínculo gera uma das principais bases do direito que a gente tem hoje, o que a gente chama de direito das coisas. Claro que no direito das coisas existe uma série de nuances e delimitações sobre o que são ou não são aqueles objetos e como que esses objetos se comportam perante aquele sujeito que possui ou tem a propriedade deles, ou aquele sujeito que tem a propriedade deles e como que aquele sujeito, tendo a propriedade deles, vai se relacionar com outros sujeitos que não têm a propriedade daquele objeto. Entretanto, uma parte muito geral daquele direito, então a parte muito geral do direito em si, delimita e tenta entender como que se dividem esses diversos objetos que a gente carrega durante a nossa vida. Esses objetos têm diversos aspectos de sua própria natureza, como a mobilidade ou a imobilidade deles, a capacidade de ser trocado por um outro objeto igual, como comprar um saco de café e dar um saco de café da mesma qualidade e quantidade para aquela pessoa, e uma série de outros exemplos, a capacidade daquele objeto ser ou não dividido, a capacidade dele de ser algo especial ou não, a capacidade de ser substituído, como eu já havia falado, por exemplo. Nesse contexto, eu acho que o que vale principalmente dar uma esclarecida breve, afinal, esse é um tema que parte de muita discussão teórica que renderia horas e horas de vídeo, é primeiro delimitar o que chamamos de propriedade, o que chamamos de posse, e como que isso conversa com a obra de Gatchakuta. O conceito de propriedade é um conceito normalmente limitado como uma espécie de direito real. Esse direito ele é garantido por uma espécie de transmissão daquela propriedade. Aquele bem ele passa a ser o seu bem por uma série de outras medidas, outros meios que transferem aquela propriedade. Seja por uma simples entrega daquele bem, seja por uma compra e venda, seja por uma série de outras coisas como doações, coisas do tipo, e que se diferencia muito da posse, onde a posse é o simplesmente domínio físico daquele objeto, enquanto a propriedade é o domínio físico daquele objeto, mais alguns outros fatores, como a capacidade de você usar aquele objeto da forma que você bem entender, dispor daquele objeto, ou seja, entregá-lo a qualquer pessoa da forma que você queira, e também usufruir, aproveitar daqueles frutos que aquele objeto é capaz de te gerar. Nesse contexto, então, a posse ela é nada mais, nada menos que um exercício da própria propriedade em si, conhecido assim legalmente pela nossa sociedade como um direito a ser exercido. Sendo assim, a gente consegue colocar a posse enquanto um simples fato, ou seja, a posse acontece, enquanto a propriedade em si ela é um direito, ela é a delimitação jurídica daquele vínculo entre o objeto e o sujeito que tem a propriedade daquele objeto. E é bem por aí que a narrativa de Gatchakuta acaba prendendo a gente, porque ele traz esse conceito de posse e propriedade, por mais que a gente não perceba da existência desse conceito num primeiro momento. Aquelas pessoas que têm aqueles objetos chamados personalíssimos, ou seja, objetos atribuídos diretamente àquela pessoa, vinculados exclusivamente àquelas pessoas, carregam em si, e narrativamente falando, um peso jurídico enorme falando sobre esse assunto. Considerando também que o Rudo, enquanto protagonista, usar objetos abandonados como um objeto personalíssimo dele. Na verdade, não diretamente com um objeto personalíssimo, ele usa a luva dele, e a luva dele tem essa capacidade de extrair a própria essência daquele objeto, então a própria utilidade daquele objeto. Um teclado tem a função de teclar, então ele tecla com aquele teclado. Um vaso tem a função de segurar uma planta, então ele eventualmente seguraria uma planta com aquele vaso. N razões diferentes, Então ele consideraria esse vínculo jurídico por conta disso. A luva dele, na verdade, que tem esse poder, enquanto a luva dele é o objeto personalíssimo.
E para isso a gente também tem que entender o conceito de abandono para o direito. E por isso que ele é um conceito tão importante na obra de Gashakuta. Abandono, na verdade, é uma forma de você se livrar daquela propriedade. Você, enquanto proprietário de um bem, você simplesmente se desfaz daquela propriedade abandonando ela. Afinal, uma das características principais da propriedade é a capacidade que você tem de abandonar um bem, de você dispor de um bem, você simplesmente se livrar daquilo. Você faz o que bem entender com aquele bem que é seu. Se você quiser um dia simplesmente abandonar ele num lugar, você pode. E ninguém mais será proprietário daquele bem. Aquele bem será um bem considerado abandonado. E por mais que isso possa parecer uma coisa muito irreal, é uma coisa que está 100% presente na obra. Afinal, o que é o lixo se não objetos que a gente tem a propriedade num primeiro momento, tem a posse também deles, enquanto um fato em si, e você simplesmente larga ele para lá. Aquele objeto não é mais sua propriedade. Quando você pega uma barra de chocolate, ou a embalagem do chocolate, você vai lá e simplesmente joga ela em algum lugar. No caso, exatamente isso que acontece com Gashakuta. E exatamente isso que o Rudo faz também durante todo o mangá. Ele aproveita a essência daquele objeto que foi abandonado. Mas mesmo o mangá apresentando essa situação, ela não é a única situação jurídica que se apresenta por ali. A gente tem uma série de outras situações que podem aparecer, seja a distribuição daquela sociedade, seja como que as pessoas ali se relacionam, ou coisa do tipo. Vale destacar que isso poderia ser explorado em um próximo vídeo. Então, comentem aí caso vocês queiram. Eu sou o Tom, esse aqui é o Solarius e muito obrigado por você que ficou até aqui. Eu ainda não estou conseguindo fazer os vídeos como eu gostaria de fazer, principalmente pelo fato do meu computador ainda estar quebrado e eu não consegui ter providenciado as peças que eu preciso ainda. Eu também não consegui produzir muito bem o sentido que eu gostaria de trazer nesse vídeo. Na verdade, por conta dessas limitações, eu não consigo produzir um vídeo muito longo, então, para manter o feed atualizado, essa coisa um pouco mais resumida. Mas o meu intuito aqui era discutir que Gashakuta, por mais que não pareça, é um anime que traz muita juridicidade em si, principalmente na relação que a gente tem com as coisas, na relação que a gente se organiza, na relação de como que a gente se organiza naquela sociedade, etc. Então, esse vídeo foi extremamente resumido, da forma que deu pra fazer, principalmente por conta dessas limitações. Espero que vocês me desculpem, porque eu vou ficar devendo algo um pouco mais detalhado. Então, caso você tenha gostado do conteúdo, curte, comente e compartilha, essas coisas de YouTube. Eu pretendo trazer outras coisas e, novamente, tentando trazer na medida do possível e do alcançável pra mim, mas eu não quero deixar o canal parado. De toda forma, muito obrigado por você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.